Sirenes soaram na Jordânia recentemente e a Embaixada dos Estados Unidos alertou cidadãos americanos a ficarem perto de abrigos. Sirenes também soaram próximas a bases dos Estados Unidos no Iraque. Países do Golfo estão em alerta e Israel monitora de perto. A liderança do Irã sofre pressão dos linha dura após o presidente Pezeshkian e o chanceler Araghchi serem criticados por aliados do regime pelas conversas com Washington. A Alex Schloss traz as últimas informações. Após o alerta do presidente Trump, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram novos ataques no Irã, mirando defesas aéreas, sistemas de vigilância costeira, locais de mísseis, drones, capacidades navais e outras infraestruturas militares na costa iraniana. Washington diz que esta rodada foi mais ampla que ataques anteriores de retaliação mútua durante o frágil cessar-fogo com Teherã, respondendo aos ataques iranianos a navios comerciais no Estreito de Hormuz. O presidente Trump alerta que novos ataques terão uma resposta americana muito mais forte. Nós os atingimos com força, revidando 20 para 1. Sempre que nos atacarem, responderemos 20 vezes. Foi o que fizemos ontem à noite. Eles fizeram uma coisinha hoje, mas foi realmente uma retaliação pela noite passada. Eles atingiram, na verdade, 3 barcos, não 2. Quando eles atacam, revidamos com mais força. O Irã diz que os ataques americanos violaram o memorando de entendimento alcançado com Washington. A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter retaliado na mesma medida, assumindo ataques a bases militares dos Estados Unidos no Golfo. Sirenes soaram no Bahrein. O Kuwait diz que suas defesas aéreas estavam enfrentando mísseis e drones, e o Catar emitiu brevemente um alerta de segurança antes de retirar o alerta. Trump, porém, afirma que o Irã ainda está desesperado para fechar um acordo, enquanto o Catar pede que as partes cumpram o memorando para manter o cessar-fogo. Eles têm muito pouco restando e querem tanto fazer um acordo que ligaram há pouco tempo. Eles querem muito fazer um acordo. Eu só não sei se merecem um acordo. Eu não sei se eles vão honrar o acordo. Esse é o problema. Simultaneamente, a liderança iraniana enfrenta pressão interna. Após radicais cercarem o presidente Massoud Pezeshkian e o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi no funeral de Khamenei, acusando-os de trair o regime ao apoiarem negociações com Washington. É meio louco, para ser honesto com você. É meio louco. Israel acompanha de perto. O premier Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz fizeram uma reunião especial de segurança. Autoridades de defesa israelenses dizem que as forças de defesa de Israel seguem em alerta máximo. Para a região, a questão agora é se isso é mais uma rodada de pressão antes da retomada da diplomacia ou o início do colapso total do cessar-fogo. No estúdio comigo para debater o tema estão o embaixador Mark Regev, ex-embaixador de Israel no Reino Unido e ex-assessor sênior de Benjamin Netanyahu, além do analista de segurança Yonko Vlapin, apresentador do programa Ross Handler Report. Obrigada por estarem comigo no estúdio da I24 News English. Yonko, vamos começar pelos alvos que sabemos até agora que os Estados Unidos têm atacado dentro do Irã. Sabemos que o Irã está retaliando, atacando as chamadas bases americanas em toda a região. Mas, na verdade, o que os Estados Unidos estão considerando atingir o regime nesse patamar mais limitado, sem realmente provocar uma retaliação mais ampla por enquanto. Sim, com certeza. O Irã está testando seus limites ao tentar controlar Hormuz. Esse tem sido o ponto de discórdia desde o momento em que esse memorando de desentendimento profundamente falho, alguns diriam fatalmente falho, foi assinado. No fim das contas, esses alvos não são coincidência. Nós vemos o CENTCOM basicamente mirando de forma cada vez mais ampla a capacidade do Irã de impor sua vontade no Estreito de Hormuz. A maioria desses alvos está na costa sul do Irã. Estamos falando de estações de vigilância por radar. Estamos falando sobre mísseis de cruzeiro antinavio, os barcos da Guarda Revolucionária Islâmica que são usados para assediar qualquer petroleiro que siga pela rota que os iranianos não querem, que é pela costa de Omã. Eles querem forçar todo o tráfego pela costa iraniana para cobrar pedágios e dominar o Estreito de Hormuz. É isso que buscam aqui. Acredito que eles estão cometendo um erro de cálculo, pois perderam muitas capacidades apenas nos últimos 2 dias. Acredito que, mesmo com os comentários do presidente Trump, os Estados Unidos ainda desejam o sucesso desse memorando de entendimento.
Infelizmente, eu digo, sabe, acho que esse memorando de entendimento é muito falho, mas acho que eles ainda estão interessados em vê-lo dar certo. E os iranianos também. Então estamos vendo eles se testarem. Ninguém sabe onde isso vai dar. Bem, embaixador Hagib, o presidente disse que os iranianos ainda querem negociar, apesar das ações deles. As conversas deveriam ser retomadas em 11 de julho. Alguma indicação de onde a diplomacia realmente está neste momento? Então, acho importante que os telespectadores entendam que estamos no meio de um período de 60 dias de negociações sobre o que deve acontecer após esses 60 dias. Percebemos que falta compreensão sobre o que deveria ocorrer no período intermediário, mesmo quando todos pensavam que já havia acordos. Acho que essa é a questão importante. Tira um certo conforto e até otimismo cauteloso da forma como o presidente Trump está agindo. Porque ele diz que vocês não cumprem o acordo do Memorando de Entendimento, onde se comprometeram. O Irã prometeu manter o Estreito de Hormuz aberto. E a não interferir no tráfego marítimo. E mesmo assim, vimos repetidas vezes os iranianos atacarem navios que, como Yakov acabou de dizer, querem passar pelo lado de Omã do Estreito e assim por diante. Gosto da postura firme do presidente Trump. Ele deixa claro aos iranianos que não podem fazer joguinhos. Você se comprometeu, mas quebrou os compromissos. Por isso, acho que vimos uma linguagem dura da Turquia durante sua visita à cúpula da OTAN. Ele diz: vocês, iranianos, fizeram um acordo e não o estão cumprindo. Yakov também está certo, pois após os 60 dias terão que enfrentar o trabalho pesado e discutir o programa nuclear. Se não concordam sobre o que fazem hoje e o que já foi acordado, como haverá confiança para enfrentar questões mais difíceis, como o programa nuclear do Irã? Aproveitando esse gancho, quero chamar também Brian Katulis, pesquisador sênior do Middle East Institute. Brian, obrigada por participar da I24 News English. Você ouviu o embaixador Mark Regev dizer que o memorando visava parar os disparos e abrir o Estreito de Hormuz, mas nada disso está ocorrendo. O memorando de entendimento está essencialmente morto. Voltamos à estaca zero, ou pelo menos ao ponto em que estávamos há 3 semanas, antes mesmo desse memorando ser assinado? Parece que sim. Acho que seus outros 2 convidados foram bem educados. Este memorando de entendimento é um acordo de apaziguamento. É o presidente Trump, que infelizmente está em uma posição mais fraca, tentando apaziguar o Irã. Pelos relatos, deveria ter acabado, mas não parece. Não sei por quê. O presidente Trump segue enviando mensagens contraditórias e conta com seu vice, J.D. Vance, que apoia essa abordagem. Mas eu acho que o que essa última rodada de ataques demonstra é que o governo Trump não sabe o que está fazendo. Não consultou alguns dos nossos parceiros mais próximos no Oriente Médio, incluindo Israel e muitos dos estados do Golfo. E vamos ver o que acontece a seguir. Estamos em uma fase que foi da máxima pressão sobre o Irã, no primeiro mandato de Trump, para uma grande incerteza, já que nem o presidente Trump sabe o que fará a seguir. E quanto ao Catar, a ministra das Relações Exteriores do Catar fez ligações de alto nível separadas com autoridades iranianas, sauditas e emiradenses. Como os mediadores, como o Catar, estão tentando lidar com essa situação incerta? Acho que eles provavelmente estão correndo para descobrir quem realmente está tomando as decisões dentro do Irã. Quero dizer, não que o regime iraniano nos últimos 40 anos fosse formado por boas pessoas, mas um dos resultados desta guerra neste ano é esse. Acho que isso talvez tenha produzido um grupo de líderes ainda mais extremistas, mas certamente menos previsíveis no Irã, que ainda estão no controle. Não houve nenhuma mudança de regime efetiva. Na verdade, nós nem estamos falando agora sobre o status do programa nuclear, que era e deveria continuar sendo um foco principal, mas não é o foco agora. Por quê? O Estreito de Hormuz, que estava aberto em 27 de fevereiro, um dia antes da guerra, ainda está fechado. Os líderes iranianos que seguem no poder usam isso a seu favor, como um de seus convidados chamou de memorando de desentendimento. Considero isso um acordo de apaziguamento do ponto de vista do Trump, pois ele sabe que está politicamente mais fraco nos Estados Unidos. E a dor econômica que o regime iraniano agora causou em lugares como os Estados Unidos enfraqueceu Trump de certa forma. E ele está realmente desesperado para tentar encontrar algum tipo de desfecho aqui.
Isso nos remete a uma das principais críticas antes da assinatura do memorando de entendimento. Enquanto o Irã tiver qualquer tipo de capacidade e acreditar que agora controla o Estreito de Hormuz, não importa quais documentos eles assinem, agora ou no futuro, como podemos resolver o problema desse estreito canal que o Irã agora quer controlar? Acho que não dá com a atual liderança que temos em Teherã. E isso não está claro, porque o presidente Trump, se você olhar para o histórico dele no mundo todo, na verdade não é muito bom em produzir acordos diplomáticos duradouros. Não sei se vocês se lembram quando ele afirmou que acabaria com a guerra da Rússia contra a Ucrânia em um dia. Aqui estamos, 1 ano e meio após o início do governo dele, e ele não conseguiu fazer isso. Acho que, em parte, é porque não constrói coalizões, como mencionei antes. Provavelmente deveríamos ter consultado nosso parceiro militar nesta guerra, Israel, sobre este memorando de entendimento com mais cuidado. Definitivamente deveríamos ter consultado de perto aqueles estados do Golfo onde temos bases e deveríamos ter construído uma coalizão. O problema é que o presidente Trump é viciado em sua diplomacia performática. E eu gostaria que fosse melhor. Eu gostaria disso porque a América é realmente forte militarmente. Mais forte militarmente, eu acho que a América e Israel têm a superioridade moral aqui em relação ao regime iraniano. De alguma forma, jogamos uma mão muito forte, muito mal. Acho que é isso que ocorre com o presidente Trump. Brian Katulis, ótimo tê-lo hoje na i24 News English. Obrigada por esta análise. De volta aqui no estúdio, Mark, quando falamos sobre esse memorando de entendimento, isso foi algo que muitas pessoas em Israel, muitos líderes em Israel, criticaram desde o início. Existe alguma maneira de o que estamos vendo agora ser bom para Israel, se o memorando de entendimento está começando a desmoronar? Primeiro, acho que ainda não está certo se o memorando de entendimento terminou. Trump não descartou essa possibilidade. Esses recentes ataques podem ser vistos como diplomacia coercitiva. Vocês não cumprem o acordo, então atacamos até cumprirem. E então, desse ponto de vista, como eu disse antes, uma certa dose de otimismo cauteloso. Os iranianos vão entender que precisam cumprir seus acordos com os Estados Unidos e manter suas promessas, e que, caso contrário, vão pagar um preço. Os Estados Unidos não têm medo de usar a força. E talvez isso signifique que esse processo possa ter sucesso, porque eu acredito que os iranianos só vão fazer as concessões que precisam fazer se sentirem que têm uma arma apontada para a cabeça, por assim dizer. Caso contrário, fica claro que os americanos sinalizam disposição para retomar níveis mais altos de combate. E eu acho que isso é uma boa notícia. Os iranianos, essa é a única maneira de resolver isso diplomaticamente, se os iranianos entenderem que, se ficarem enrolando, se vierem com as manobras de sempre, eles automaticamente receberão um ataque militar. E talvez isso deva dar esperança para aquelas pessoas que querem ver a diplomacia ter sucesso, porque essa é a única base sobre a qual a diplomacia pode ter sucesso. Certo. Enquanto isso, após as sirenes soarem perto das bases americanas em Erbil e Bagdá hoje, há relatos de um ataque de drone contra um grupo de oposição curdo-iraniano próximo a Erbil. Até o momento, não há relatos de vítimas. Para aprofundar o tema, recebemos Intifad Kambar, presidente do Kurdish Protection Action Council em Washington, D.C. e ex-porta-voz do vice-primeiro-ministro do Iraque. Intifada, é um prazer recebê-lo hoje na i24 News English. Após esses relatos mais recentes, parece que as forças curdas estão mais uma vez sendo atacadas, enquanto os Estados Unidos e o Irã trocam tiros. Por que eles estão na mira mais uma vez? Bom dia, Nicole, aqui de Washington. Obrigado. Acho que o que está acontecendo agora é que o Irã nunca parou de atacar a oposição curda, os grupos de oposição curdos iranianos no Kurdistão, no Iraque. E eu acho que um dos principais problemas é que o governo curdo não tem nenhuma defesa aérea. Graças aos Estados Unidos da América, Erbil e partes do Kurdistão iraquiano têm sido defendidas das agressões, foguetes e drones iranianos. E eles têm feito um trabalho incrível, mas ainda assim os peshmerga curdos, a força de combate do governo curdo, não têm defesas aéreas. Então estamos trabalhando muito em Washington para convencer os Estados Unidos a fornecerem essas defesas aéreas ao governo curdo. O problema é que eles precisam contornar Bagdá, porque o Kurdistão faz parte do Iraque. E adivinha só,
Bagdá está mais alinhada com o Irã e eles não vão permitir que isso vá para a região do Kurdistão. Então, precisamos ter uma ligação direta e precisamos que os Estados Unidos entreguem essas defesas aéreas que são desesperadamente necessárias no Kurdistão para defender 6 milhões de curdos, o governo curdo e sua sociedade civilizada. Mas e quanto aos ataques mais recentes às bases americanas no Iraque? O que o Irã ganha ao atacar essas bases? O Iraque está claramente sendo pressionado por Washington e Teherã. Então, o Irã está tentando atrair Bagdá para mais perto do Irã com alguns desses ataques? Bem, Nicole, infelizmente, devido às antigas administrações dos Estados Unidos, para ser específico, as administrações Obama e Biden, o Irã se tornou o valentão do Oriente Médio. O JCPOA foi basicamente criado para limitar as capacidades nucleares do Irã, mas as pessoas não entenderam o ponto principal. O problema do Irã não é apenas a questão nuclear. É o apoio às milícias, o ataque à região, incluindo Israel, Emirados Árabes Unidos, países do Golfo, todos aliados dos Estados Unidos, mísseis estratégicos de longo alcance. Então, há uma série de questões que precisam ser eliminadas dentro do poder do Irã, antes de dizermos que temos uma paz estável, consolidada e permanente no Oriente Médio. Caso contrário, o Irã continuará a intimidar o Oriente Médio, porque este é um regime comandado por bandidos, comandado por pessoas com uma visão apocalíptica. Eles não têm nenhum pensamento lógico e precisamos eliminar esse perigo de uma forma ou de outra. Bem, quando você observa a opinião pública em relação ao regime tanto no Iraque quanto no Irã, hoje é o último dia do funeral de Qassem Soleimani, que foi do Irã para o Iraque e agora voltou para a cerimônia final de sepultamento. Se o filho dele, o novo líder supremo, Muqtada al-Sadr, não aparecer hoje, como isso poderia prejudicar ainda mais a opinião pública ou até mesmo a confiança no regime? Bem, eu disse aqui no seu programa, Nicole, se você se lembra, que o Irã vai usar esse funeral como uma demonstração de poder e especialmente de força. No entanto, na doutrina iraniana, Vilayat al-Faqih, existe algo chamado al-Taqiyya, que significa engano. Mentir é permitido e religiosamente aceitável. Então, não me surpreenderia se Musharraf estivesse morto, vegetativo ou quase isso, e ainda dissessem que ele segue funcionando. Porque mentir sobre essa doutrina, Taqiyya, é aceitável para enganar o inimigo. Então, como você poderia fazer um acordo? Como você poderia ter um memorando de entendimento ou um acordo de longo prazo com um regime cujo fundamento da sua diplomacia é mentir sobre a doutrina Taqiyya? Antifat Kambar, é um prazer recebê-lo hoje na i24 News English. Obrigada. Obrigado. De volta aqui no estúdio, Yaakov. Quando olhamos para o funeral, Líbano, Arábia Saudita, Catar, todos enviaram delegações para o funeral de Khamenei. Países que não enviaram, exceto nos Emirados Árabes Unidos. Isso indica não só um novo aparato diplomático, mas também de segurança que vemos surgir na região agora. Acho que isso mostra que não há mais uma abordagem conjunta do Golfo sobre o Irã. Cada país segue caminhos diferentes, sem uma política comum. Isso ficou no passado. Vimos até comentaristas dos Emirados zombando dos sauditas. Acham que são estratégicos ao enviar delegados de baixo escalão ao funeral? Não estão sendo estratégicos, só se humilham. A República Islâmica lançou mísseis contra nós, e vocês enviam delegados ao funeral do responsável por essa máquina de guerra. Isso é humilhante. E isso foi dito explicitamente por comentaristas dos Emirados. E eu acredito que esse tipo de comentário só é feito quando recebe o aval da Corte Real nesses tipos de países. Estamos vendo uma grande divisão entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita sobre como lidar com o Irã. Vemos que países grandes como a Arábia Saudita e Catar costumam adotar discurso duplo e jogar dos dois lados em relação ao Irã. E outros países, como os Emirados Árabes Unidos, sobretudo, estão na linha de frente com uma abordagem muito mais ousada e direta, reforçando a aliança com Israel, esperando que os Estados Unidos voltem à razão quando se trata do Irã.
Isso definitivamente tem implicações militares também. Já tivemos vários relatos sobre uma bateria do Domo de Ferro israelense nos Emirados Árabes Unidos. E não é só o Domo de Ferro. Existem todos os tipos de níveis de cooperação em inteligência e em operações que podemos imaginar acontecendo entre esses dois países contra o inimigo em comum. Outros países do Golfo mantêm suas opções em aberto, mas de forma bem menos ousada. Bem, embaixador Reg, quando olhamos para a retórica que saiu desse cortejo fúnebre nos últimos dias, gritos de morte à América, gritos de morte ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mesmo hoje, durante o último dia, uma enorme faixa foi revelada dizendo em inglês: "Nós vamos matar Trump". Claramente uma mensagem para os negociadores de Washington e para o próprio presidente dos Estados Unidos. Mas isso tem alguma implicação em relação às negociações em andamento e ao que o próprio Trump está pensando? Existe um velho ditado que diz: o que se vê é o que se tem. E essa é uma expressão correta da forma como o regime revolucionário do Irã vê o mundo. O Irã sempre afirmou que os Estados Unidos são um grande Satã e Israel o pequeno Satã. Sem ofender nossos telespectadores europeus, a Europa seria um Satã de tamanho médio. Esses são fanáticos revolucionários. Foi Henry Kissinger, muito mais inteligente do que eu, quem disse que o problema é que o Irã não é um país, é uma causa. Ou seja, por espalhar a Revolução Islâmica, Israel sempre se preocupou com o programa nuclear deles e o apoio ao terrorismo. E eu acho que Donald Trump, pelo menos eu espero, mas também acho que ele entende isso. Mas e quanto ao funeral? Porque Yaakov mencionou isso. Veja, os iranianos foram humilhados ao ver quem foi ao funeral. Não gostamos que o vice-ministro da Defesa do Líbano e o vice-ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita tenham ido lá. Mas, exceto pelos paquistaneses que enviaram seu presidente, certo? E os paquistaneses, nós já falamos sobre eles neste programa no passado. Os paquistaneses são terríveis quando se trata de qualquer coisa relacionada à paz no Oriente Médio. Sim, eles não têm nenhuma contribuição a oferecer. Eles parecem estar aliados aos elementos mais extremistas. Mas os russos enviam um ex-presidente sem nenhum cargo, e esse é o amigo mais próximo deles. Os chineses, supostamente também amigos próximos, enviam um vice-ministro das Relações Exteriores, certo? E país após país, enviando representantes diplomáticos de baixo escalão, é um tapa na cara do regime islâmico. Isso mostra o isolamento diplomático deles. Os sul-africanos, que não são amigos de Israel, não enviaram ninguém. Algo está acontecendo. Vamos esperar para ver como isso se desenrola aqui na região. Mark Regev e Yaakov Lapin, ótima análise de ambos. Obrigada.